E aí, falando ainda de bolsas americanas, gente, elas vivem num momento de recuperação, apagaram até todas as perdas causadas pelo começo de guerra. A gente trouxe para você no começo da semana que o índice S&P 500 subiu em 9 das últimas 10 sessões, acumulou uma alta de 10% nesse curto período, bateu recorde também. E mesmo com as tensões geopolíticas aí envolvendo os Estados Unidos, Israel, Irã, os indicadores já operam acima dos níveis de fevereiro. Quarta-feira, como eu trouxe para vocês também no fechamento de mercado, o S&P 500 se aproximou de um novo recorde histórico, revertendo uma queda que chegou a ser de quase 10% no começo do ano. Vamos entender então o que está por trás desse rally em Nova York com a Bruna Aleman, Head Internacional da Nomos. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda mais uma vez por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Imagina, sempre uma honra estar com você aqui, Muriel. Honra é nossa em te receber, Bruna. Quero te ouvir sobre esse cenário especificamente. O que explica essas fortes altas diante de um cenário de guerra, de instabilidade e esse fator de que a gente tem visto, inclusive, recordes, né? É esse otimismo de que a guerra vai acabar que faz com que as bolsas disparem ou não necessariamente? Muita calma nessa hora, né? O mercado financeiro, que eu gosto de falar que o mercado financeiro, na verdade, está respirando um determinado alívio, mas ainda exige uma determinada cautela, tá? Então, essa alta em Wall Street, ela não é, por exemplo, uma celebração de que está tendo aquela paz definitiva, mas sim uma precificação, lembrando que o mercado se antecipa, ou seja, o que nós enxergamos ali no início do ano e todo esse cessar-fogo que foi concretizado, né, com boas notícias agora, trazendo ainda uma maior recuperação para a Bolsa Americana, nada mais é do que uma antecipação do mercado financeiro que já vinha sendo escalado nos últimos dias. O mercado se antecipa, sua precificação ela não acontece apenas no momento em si em que determinada notícia acontece, determinada notícia se revela. Ela, ao longo do tempo, ela vai entendendo por onde ela pode andar. Então, isso é muito importante que a gente possa enxergar, né? Esse mercado, essa precificação de que o pior cenário possível, que se fosse uma guerra regional prolongada e descontrolada, foi, por hora, evitado. Então, tem um outro ponto também que eu acho que é muito importante, que daí agora a gente está enxergando, né, nesse cenário, daí falando agora do momento de hoje, que a gente está vendo uma alta relativamente expressiva, acima de 1%, é que o motor dessa recuperação é essa confirmação desse cessar-fogo, né? E aí, ao longo dos 10 dias foram falados. Então, foi anunciado pelo Donald Trump, né? Somado a todas as negociações avançadas que deram essa trégua. Eu acho que uma frase que eu poderia, a dinâmica do mercado financeiro que nós precisamos guardar é o seguinte: ele odeia incerteza mais do que odeia más notícias. Então, esse cenário da Bolsa de Valores americana está muito mais ligado a essa frase resumida. Uma dúvida diante desse cenário também, Bruna, é de que a gente viu, por exemplo, ano passado com relação às tarifas, prata, também ouro, disparando diante de instabilidade. Esse ano, diante dessa guerra, não é bem isso que está acontecendo. A gente vê muito isso se refletindo nas bolsas, mas também no petróleo, obviamente. Mas fica essa dúvida do porquê que os investidores não estão correndo para mercados emergentes ou não estão correndo para especificamente ouro ou prata. Qual que pode ser a explicação por trás disso? Na verdade, é aquela insegurança, né? Então, assim, se a gente olhar o cenário no geral, esse cenário de cautela, ele exige um determinado conservadorismo. Se a gente explicasse que todo o dinheiro está indo para o mercado emergente, isso quer dizer que o momento não seria dessa cautela e conservadorismo, concorda comigo? Porque o mercado emergente, ele exige um determinado risco. Somado a isso, você enxerga pontos geopolíticos que estão acontecendo em volta, não só em relação aos Estados Unidos, porém, nós ainda temos um conflito de Rússia e Ucrânia que perpetua, nós temos a instabilidade de negociações entre as duas maiores potências, que é Estados Unidos e China. Então, quer dizer, o plano inicial
inicial acabou sendo esse conflito Estados Unidos e Irã, mas todos os outros conflitos e que também acabam reverberando na economia europeia e outras economias, se assim a gente pode falar, desenvolvidas, isso aí acabou ficando de pano de fundo, mas elas não terminaram. Então, o que o investidor enxerga é onde ele consegue determinada segurança. Se a gente for ver por uma questão de volume, a pressão acabou indo muito mais, logicamente que nós vimos ali os determinados metais, mas grande parte também acaba pressionando, que é um dos pontos que o Trump tem trazido, acaba indo para o Tesouro Americano. Qual que é o investimento mais seguro do mundo? O Tesouro Americano. Logicamente que o ouro, a prata e outros metais acabaram sendo também um local de fuga de capital, mas grande parte acabou assumindo um determinado conservadorismo, ou até, se assim a gente pode falar, uma determinada taxa de juros que está relativamente alta ali nos Estados Unidos para o curtíssimo prazo. Esse é um dos principais pontos, por exemplo, que o Trump tem quebrado ali muito, né, batido muito de frente com o Banco Central americano, porque ele não está conseguindo, a dívida dele acaba aumentando cada vez mais, cada vez que o capital acaba indo para lá, mesmo com todas essas incertezas, sejam elas fiscais da dívida pública americana, sejam elas geopolíticas, o porto seguro acaba sendo ainda o dólar e o Tesouro Americano. Então, assim, não é tão lógico assim a gente pensar, poxa, mas os países emergentes estão com taxa de juros relativamente alta, como a gente enxergou uma das maiores negociações, inclusive na B3 aqui, volume de operação, inclusive na B3 aqui no Brasil, mas são operações de curtíssimo prazo para ganhos de curtíssimo prazo versus o risco que aqueles determinados países emergentes, como o Brasil, eles teriam que assumir. Num cenário global, a gente sempre precisa tirar a lupa. O investidor estrangeiro, ele tira a lupa, ele olha o todo e acaba ficando cada vez ali mais no conservador. O dinheiro acabou indo até a taxa de juros dos Estados Unidos cair, por exemplo, o dinheiro ainda vai ficar transitando no curtíssimo prazo entre conservadorismo, países emergentes com questões pontuais de curtíssimo prazo, até aí sim, e aí a gente pode enxergar um eventual rally da Bolsa de Valores americana, que a gente já pode enxergar toda vez que todo mundo fala que a Bolsa americana vai quebrar ou que já está chegando ali no topo, ela vai lá e mostra que ela ainda tem um potencial maior. E aí, o quanto que as incertezas econômicas podem impactar nesse cenário, para além da guerra, mas tem uma perspectiva com relação a cortes de juros que não devem vir durante esse ano nos Estados Unidos, a expectativa como um todo que deve agora começar a atingir os mercados globais, até PIBs que vão crescer menos, globalmente falando, por causa de uma inflação que vai subir por causa da guerra, o quanto que isso pode também começar a impactar os mercados num longo prazo, ou na sua avaliação a gente vai ver esse cenário ao longo aí desses dias, enquanto a guerra está rolando, e se a guerra acabar, a gente não deve sentir mais esse impacto? Na verdade, eu acho que durante esse ano vai ser uma cautela como um todo, tá, Muriel? Porque se a gente colocar, a gente vai ter que jogar tanto a economia quanto a política em determinados países. Não só países, por exemplo, os Estados Unidos, ela está com eleição de meio mandato, uma mudança do presidente do Fed, isso acaba, a gente acha que não, mas acaba impactando muito para onde o dinheiro vai, né? Decisões de políticas macroeconômicas, elas direcionam. A economia é uma ciência humana, é uma ciência comportamental, inclusive de fluxo de dinheiro, de onde os próprios investidores vão decidir onde alocar versus tudo que está acontecendo. Então, ao longo desse ano, a cautela vai ser a palavra principal para todo e qualquer investidor, seja ele investidor brasileiro ou seja investidor estrangeiro que está olhando o mundo inteiro. Até porque temos questões políticas, inclusive esquerda, direita, em determinados países europeus, em determinados países da América Latina, conflitos regionais, conflitos relativamente maiores, como a gente vê os Estados Unidos e o Irã, e aí vai reverberando cada vez mais. Então, o investidor ele vai agir no curtíssimo prazo e esse ano ele não vai definir para onde as bolsas vão. Qual a principal expectativa? Hoje eu enxergo que ao longo desse ano são expectativas de curto prazo para nós enxergarmos. Aquelas operações, não as operações do dia em si, mas a gente pode considerar operações de 1, 2, 3 meses, o que nós consideramos muito como operações
operações estruturadas, que você olha um cenário atual, você sabe mais ou menos para onde o mercado versus a incerteza, você sabe mais ou menos, os analistas, economistas, para onde o mercado vai durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois acaba alterando as suas posições conforme o reflexo ou esses conflitos vão reverberando, se perpetuando ou não. Tendo o final desse ano terminado, determinados países, tanto da América Latina, Estados Unidos já com a sua eleição de meio mandato já colocada ali, né, já visto como que vão andar ali os próximos anos, as próximas políticas econômicas, que provavelmente eu acho muito difícil os Estados Unidos ter mais de um corte de juros ainda ao longo desse ano, porque está um pouco resistente ali, né, ainda não tem todos os dados possíveis. Aí sim, no próximo ano, a gente pode enxergar e ver ali um futuro para um eventual rally ou uma reprecificação de bolsa. Tudo vai depender do que vai acontecer e quais são os fechamentos de conflitos que estão acontecendo, tanto os planos de fundo quanto os que estão ali mais acentuados, como o Irã. Muito bem, Bruna Alemann, Head Internacional da Nomos, obrigada mais uma vez pela conversa por aqui. Imagina, obrigada a você. Bom fim de semana, obrigada.